Fala galera, trazendo para vocês a parte 7 dessa obra. Desde já, peço que se inscrevam no canal e deixem seu like, para me motivar a trazer mais conteúdos como esse. Vamos bater a meta de 1000 inscritos, apoiem esse canal, sem mais delongas. O nosso prota fica sério, ver como as pessoas se matam por uma conquista. A cena corta para dois figurantes, que iriam formar grupo. Um deles, a mulher, fala para o outro figurante que em horas assim eles têm que unir forças. O cara estende a mão e a cumprimenta, baixando sua guarda. Ele fala que fica feliz por ter conhecido alguém que pensa igual a ele. Ela, olhando as pessoas se matando, uma traição assim, o figurante inocente fala que deveriam prestar atenção. A mulher mete a peixeira nele e fala, deveria ter prestado atenção. Mandando o figurante ir jogar no Vasco. Ela fala, se aperta a mão dela sem pensar, assim como ele iria pegar a espada. Ela recebe a conquista. O prota, vendo a trairagem da mulher, fica um pouco distraído. O figurante que está com o prota, fala para ele ser sincero, e fala para o prota que ele quer a conquista. E manda o prota parar de ser hipócrita. O figurante, vendo que o prota estava a olhar para a mulher, aproveita a oportunidade para atacar o prota. O prota se desvia e faz seu ataque que o figurante nem vê e passa a espada nele. O figurante fica se perguntando como ele foi tão rápido e vai de vez para o além. O sistema notifica que o prota recebeu a conquista traidor. O prota olha para a figurante e o chama de fraco. Ele pensa para si que um desafio em grupo, apesar dessas palavras serem mostradas. Esse desafio não é diferente de um evento para ele. Além disso, a proficiência de um traço único, se ele tiver sorte, é um evento incrível que ele pode conseguir uma habilidade. O prota determinado pensa que não vai se desviar da sua rota, mas também não vai ignorar quem o atacar. A cena corta para um figurante em uma plataforma, criando um escudo. Ele ativa sua habilidade Cápsula de Ferro. Ele se gaba falando que esse desafio foi feito para alguém como ele que sabe usar magia de água. Mas para o azar dele o prota vem correndo em sua direção com toda a velocidade e salta acertando o escudo do figurante com uma voadora. O figurante se pergunta quem é esse maluco. O prota atingiu o escudo. O figurante sorri e fala que essa cápsula de ferro é a prova de balas. Mas o prota rompe o escudo acertando uma voadora na cara do figurante eliminando. O prota pensa que isso foi um pouco cruel, mas se ele fizer isso os figurantes ficariam com medo. E funciona. Os figurantes ficaram com medo e se perguntam se o prota é um rank. Outros falam que ele é um monstro. Eles ficam com medo de tentar capturar a plataforma que o prota está. O prota pensa para si mesmo que não quer matar ninguém sem necessidade. O sistema notifica que a captura da plataforma está em processo e que se um membro pisar na plataforma o processo de captura será parado. Evite que seus inimigos capturem a sua plataforma. Tempo restante, 9 minutos e 59 segundos. O prota fala que ele só precisa aguentar 10 minutos na plataforma. Ele pensa para si que os desafiantes de rank alto que não usaram uma pedra de retorno no 5º andar já devem ter terminado o 6º andar, já que eles desafiaram esse andar logo depois. Ele pensa que a maioria dos desafiantes ali são de rank baixo e isso deve ter sido o motivo de ele capturar a plataforma rápido assim. E que o desafio do 6º andar lhe faz pensar em muitas coisas, desacreditar os outros, a realidade dos desafiantes de rank baixo. A escuridão da torre dos desafios e que compaixão no lugar errado é hipocrisia. Mesmo se ele poupasse os desafiantes que o atacaram e mandasse para outra plataforma, alguém vai morrer. O sistema notifica que alguém invadiu a plataforma e que a captura foi parada. O prota olha para trás e vê um grupo de 4 figurantes se aproximando. Um deles pergunta ao prota que cara de surpresa é essa e fala que o prota está pensando por que 4 pessoas estão ali mesmo sendo um desafio de 2. O prota fala que é óbvio só de olhar para eles e que 4 bandidos criaram um grupo de assassinato para ganhar conquistas. O figurante fala, exato, então o prota sabe. Ele fala para o prota morrer. Logo 2 deles vão com tudo para cima do prota. O prota se prepara. Um deles usa uma habilidade chamada Coração Caridoso. O prota sente algo no seu coração.
O sistema notifica que, devido ao traço único coração caridoso, a dor que o atiçador da habilidade sentir será compartilhada com o prota. O figurante que ativou a habilidade fura sua mão com uma adaga. O prota sente a dor e solta sua espada. Mas o prota ativa sua habilidade resistência à dor. Todos os tipos de dor foram reduzidos a 15%. Um figurante joga um pouco de água do mar no prota. A água, se alguém fosse molhado por ela ou só tocasse nela, diminui 10 pontos em todas as habilidades. O prota, vendo suas habilidades sendo reduzidas em 10 pontos, fica surpreso porque ele não sabia que tinha essa penalidade. Todos aproveitam para atacar o prota. O prota pensa que isso é horrível, se ele fosse um desafiante normal. E pronto para massacrar os figurantes, ele sorri, vendo os caras vindo para cima. O prota fala que o plano deles foi bom, mas eles cometeram um erro de escolher o oponente errado para atacar. O prota, com toda a velocidade, pega um pelo rosto e esmaga a cabeça dele com toda a força no chão, mandando-o pro além. Os outros ficam surpresos com a força do prota. O sistema notifica que o prota ganhou outra habilidade, Extinção dos Fracos. Essa habilidade faz com que, se o usuário for mais forte que seus oponentes, a força do usuário aumentará proporcionalmente. Um figurante ataca e manda o prota morrer. O sistema notifica que as habilidades do figurante são menores que as do usuário e ativa a habilidade Extinção dos Fracos, aumentando a força do prota. O prota rapidamente se desvia do ataque e acerta uma joelhada na cara do figurante. Ele manda outro golpe e finaliza o figurante, mandando-o jogar no vasco. O sistema notifica que o prota recebeu a conquista Assassino Impiedoso e sua agilidade aumentou em 1 ponto. Os outros dois figurantes veem que vai dar ruim para eles e veem o prota se aproximando. O figurante olha para o seu colega e pergunta o que eles vão fazer agora. Ele recebe um golpe do seu colega na perna, fazendo com que o prota também sentisse dor por conta da habilidade do figurante. O prota pensa para si que está basicamente compartilhando a dor. Mas por sorte não causa dano real. O único problema é que essa dor restringe seus movimentos. O figurante que recebeu o golpe xinga seu colega e pergunta se ele pode se chamar de humano. Ele teve sua perna cortada. O prota, sentindo dor, tenta se aproximar. O figurante que feriu seu colega fala para o prota sair dali e chama-o de maldito. Ele ameaça o prota falando que, se ele se aproximar, vai cortar a garganta do seu colega. O prota pensa para si que, graças à habilidade resistência à dor, ele ainda pode se mover, mas que é difícil de lidar. Ele pensa que o único jeito é eliminar logo o figurante que usa a habilidade Coração Caridoso. O prota lança sua adaga nele e o elimina. O prota sente dor mas suporta. O figurante vendo o prota sentindo dor aproveita a chance para atacar. Ele faz um ataque mas o prota para o ataque da espada com as mãos e olhando para o figurante pergunta se ele quer ter a mesma sensação. O figurante logo vê que vai morrer. O prota quebra a espada e, com um pedaço dela, faz um ataque e arranca a cabeça do figurante. Caralho, o maluco é brabo. Mandando outro reforço para o Vasco. O sistema notifica que o prota recebeu a conquista alpinista do Sangue de Ferro e 1.500 pontos e que o tempo se esgotou e ele capturou a plataforma. Os outros figurantes que conseguiram ficam alegres por ter capturado também e sobrevivido. No fim, os que venceram foram os que continuaram como um time unido. O prota vê outros figurantes à volta e fala que é claro que houve exceções. Alguns figurantes estavam em estado de choque. O prota pensa para si que, aos olhos deles, ele é um monstro. O sistema notifica e dá os parabéns por ele completar o 6º andar e como recompensa. Ele recebeu uma caixa de gacha B que foi enviada para o inventário dele e recebeu 8.000 pontos. E que ele será enviado para a sala de espera. O portal aparece, antes de ele sair, ele começa a absorver as almas dos jogadores. O sistema notifica as almas que foram absorvidas e que o traço único dele chegou a 100% e subiu de nível para D. Ele entra na sala de espera do 7º andar. Ao entrar na sala, o sistema notifica que a função visualização de conquistas foi ativada. O prota se pergunta o que é isso. Logo ele consegue ver todas as conquistas que teve no 6º andar.
E vendo, o prota fala que sabia que o primeiro retornado não era uma conquista comum e deve ver os detalhes. Ele ganha várias habilidades. Ele pensa para si que conseguiu essas habilidades por matar pessoas. Quando pega elas, também recebe recompensas, tipos de habilidades, status e pontos. Ele vê no seu inventário a caixa que ele ganhou como recompensa. Ele vê que é a caixa que ele obteve no 6º andar. Ele fala que é melhor não esperar muito, já que os itens variam do rank F ao B. Ele decide abrir logo a caixa. Ao abrir, sai um monstrinho verde pulando. Ele se pergunta o que é isso e se pergunta se tem que pegar ele. O prota tenta pegar, mas o monstrinho é difícil de pegar. Ele se move muito rápido. Quando o prota consegue pegá-lo, ele toma uma mordida do monstrinho e o monstrinho escapa. O prota fica furioso e fala que estava pegando leve com ele porque o monstrinho é fofo, mas que agora vai com tudo. O prota corre atrás do monstrinho e tenta pegá-lo, mas ele se desvia pulando para cima. O prota pula também, muito mais rápido que o monstrinho, e aparece em cima dele, dando um soco na cabeça do monstrinho e o eliminando. Dentro do monstrinho tinha um pingente. O sistema notifica que o prota obteve um item de melhor rank da caixa de gacha. Ele se pergunta se o pingente é um item de rank B. Ele aumenta o efeito de habilidades de metalurgia e espada em 7%. Usa poder mágico e ativa o efeito único proteção de ferro. O prota se pergunta o que é isso e decide testar. Ao testar, o sistema notifica que a habilidade exclusiva do pingente de ferro proteção de ferro foi ativada. A pele desenvolve uma característica e absorve 10% de todo o dano físico. O prota fica surpreso e fala que esse item é melhor do que a maioria dos de rank A. Ele é um item roubado que tem tantos efeitos de ataque quanto de defesa e que ele não esperava muito, mas conseguiu um item incrível. Ele sente algo estranho. O sistema notifica que todo o poder mágico foi consumido, a habilidade única do pingente de ferro proteção de ferro foi desativada. O prota percebe que esse efeito drena muito poder mágico. Ele pensa para si que deve guardar seu poder mágico e só usar durante momentos importantes. Ele dá uma olhada no seu traço único que subiu para o rank D. O sistema notifica perguntando se ele gostaria de desafiar o 7º andar. Ele fica surpreso pois não sabia que já poderia ir. Ele fala que, se ele pode fazer o desafio logo, ele está dentro. Ele se pergunta se o desafio é para todo mundo. O sistema notifica que ele entrou na comunidade difícil. Ele vendo o chat vê informações que o tempo de espera do desafio sumiu. Ele fala que sabia que o tempo de espera sumiu para todo mundo. Ele vendo as conversas no chat fala que parece que ninguém se irritou com o fato de que o tempo de preparação sumiu e que eles não estão interessados nos benefícios de pioneiro e parecem só querer ir para casa. Ele se pergunta se por isso que eles são desafiantes de rank baixo e que o clima ali é muito diferente do 6º andar e que os malucos assassinos provavelmente estão quietos, já que o desafio é individual e não há nada a ganhar chamando a atenção. E mais importante, que não importa como. Precisa aumentar sua habilidade. Ele decide dar uma olhada na sua habilidade necromancia que subiu para rank D. Ele fica surpreso ao ver que os efeitos básicos se tornaram um pouco mais específicos. Ele fala que antes parecia que só seus status básicos eram aumentados, mas que agora ele pode usar as almas por poder mágico ou escudo. Ele fala que esperava que a chance de absorver uma habilidade aumentasse e fala para você deixar o like e se inscrever no canal, mas que ele precisava mesmo é de uma habilidade de defesa. Ele pega a sua adaga e joga para o alto. Decide testar sua habilidade escudo de alma. Ele vê que, mesmo se seu braço for cortado, ainda tem o efeito de recuperação da sala de espera. Ele estica seu braço e deixa a adaga que estava caindo pegar no seu braço. A lâmina toca no seu braço e o sistema notifica que a alma absorveu o ferimento do usuário. Uma das almas que ele tinha no seu espaço armazenamento sumiu. Ele olha para seu braço no lugar onde a adaga cortou e vê que não tem ferida alguma, que ela foi curada. E que o efeito da habilidade é melhor do que ele pensou. E decide não absorver todas as almas, mas deixar algumas para fazer de escudo. Ele olha a tabela do desafio do 6º andar e vê que ficou no 4º lugar. Ele caiu uma posição. Ele fala que é uma pena,
mas que isso não é importante. E que só precisa ficar entre os 50 primeiros para ser um pioneiro. Ele fala que testar coisas na sala de espera está ficando chato, já que o tempo de espera sumiu. Ele decide ir para o próximo desafio. Ao entrar no 7º andar, o sistema notifica que o desafio do 7º andar vai começar. A dificuldade escolhida é difícil. O tema do desafio é verificação. Tempo restante, 40 minutos. Objetivo: complete 3 desafios antes do tempo acabar. Caso falhe, o desafiante morre. Recompensa: habilidade Graça do Vento. Ele entra em um corredor e pensa para si que isso é totalmente diferente dos outros desafios e que é irritante não conseguir sentir nada. Ele avista uma luz forte no fim do túnel. O sistema notifica que ele entrou na área do desafio e fala para ele provar que superou seu medo. Ele aparece no deserto e vê que é o local onde ele fez o primeiro teste. Ele percebe uma presença e surge da terra um golem de areia. Ele pensa para si que essa região é a reprodução do desafio do tutorial. O sistema notifica para ele completar 3 desafios antes de o tempo acabar. Ele se pergunta se esse desafio está fazendo ele passar por 3 desafios que ele já fez. Mas que agora ele pode derrotar o golem de areia de olhos fechados e que agora vai poder ir rápido para o 8º andar. Ele percebe que o golem de areia está maior e se pergunta se ele foi sempre tão grande que ele está 3 vezes maior. O prota vê o golem de areia se preparando para fazer um ataque. O prota animado pega no inventário sua adaga e seu escudo. O golem faz um ataque e o prota parte para cima dele com toda a velocidade, passando pelo braço do golem, pisando na cabeça dele e pulando para o alto. Enquanto está no alto, ele nota algo estranho. Ele não consegue localizar o ponto vital, que é o núcleo do golem. Ele pensa que deve estar mais no fundo por conta do tamanho dele. O golem faz um ataque. O prota vê a mão do golem chegando perto de o atingir e segura o prota. Ele faz vários ataques e consegue se libertar do golem. Ele fala que, se isso não funcionar, ele só vai cortar o golem e vai para cima dele com tudo, fazendo vários ataques em alta velocidade no golem. Ele se afasta e vê o golem se regenerar. Ele pensa que sabia que isso ia acontecer, cortar o golem com a adaga não iria funcionar e que precisa achar o núcleo dele. Não importa como, tem que destruí-lo. Ele vê seu ataque só deixou o golem mais irritado. O golem se prepara para fazer outro ataque. Ele pula para o alto, com a intenção de esmagar o prota com seu grande pé. O prota se desvia do golpe e fala que é loucura e fala que desviar não é o problema, mas se o golem o atacar assim, fica difícil. O golem desfere vários golpes e persegue o prota. Ele faz um grande ataque, criando uma grande cratera. E arremessando o prota. Ele ativa sua habilidade 3 lacerações de rank A. O sistema notifica que essa habilidade, usando magia, os 3 próximos ataques com uma arma tipo espada serão fortalecidos. O prota faz um ataque com tudo, sem dar chance para o golem. O prota pensa que cortou o golem de uma vez. Ele pensa para si que ele ficou frustrado quando seu andar foi invadido pelo cavaleiro e se pergunta se deveria agradecer o cavaleiro por ter invadido seu desafio. Ele vai para cima com tudo. Ele pensa que, mesmo que o golem possa regenerar seu corpo com areia, ele precisa continuar cortando para achar o núcleo. Ele fala para o golem continuar se regenerando. Ele vai atacando o golem e vai cortando sem parar. Ele fala que vai cortar o golem quantas vezes precisar. Ele, já um pouco cansado, olha para o golem e fala: onde está o núcleo dele? Ele percebe algo ao ver o golem se regenerando. Ele olha para o golem que ele está ficando mais pequeno e fala: quando que ele ficou tão fofo? E que a areia é o principal recurso do golem e não parece que ele pode continuar a usá-la no local onde estão e por isso ele ficou pequeno. Ele pensa para si e fala: tá certo, golem. E pergunta se ele quer entrar em uma dieta com ele. O golem faz uma cara feia e ataca o prota, mas ele se desvia e acerta um golpe no golem e continua atacando em alta velocidade. O golem se desmancha e fica menor e aparece o núcleo dele na sua costa. O prota vê e pensa para si que foi difícil cortar o corpo dele porque era muito resistente. E chateado.
Ele fala que levou 10 minutos para fazer isso e que a duração do desafio é só 40 minutos e ele tem que se apressar logo. Ele vê um soco do golem quase o atingir, mas ele se desvia e zomba do golem, falando que ele ficou mais rápido depois de malhar um pouquinho. E vai se desviando dos golpes do golem. Ele fala que queria brincar mais com o golem, mas que ele não tem tempo. O prota acerta um golpe no núcleo do golem, quebrando e o eliminando. O sistema notifica que ele superou seu medo e que o primeiro desafio foi encerrado. Galera, se vocês querem a parte 8 dessa obra, deixem nos comentários. E se você não viu a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, confira a nossa playlist no canal. Até a próxima!